Olá, bem-vindo mais uma vez ao Passos para Deus e hoje a gente vai falar sobre tipos de Bíblia católica. Você já ouviu falar da Bíblia de Jerusalém, da Bíblia do Peregrino, da Tebe, da Ave Maria, da Pastoral? Pois então, a gente tem várias traduções de Bíblia aqui no Brasil e hoje a gente vai falar sobre isso. Então acompanhe a gente depois da vinheta. Os manuscritos da Bíblia foram escritos em aramaico, hebraico e grego. E as traduções que nós temos hoje da Bíblia, várias traduções, derivaram desses textos. Sim, a gente tem normalmente os livros do Antigo Testamento escritos em hebraico, e os livros do Novo Testamento já escritos em aramaico e em grego. Então nós vamos conhecer agora quais são as traduções da Bíblia que nós temos. Existem várias, nós escolhemos algumas delas para falar para você. A primeira, a tradução ecumênica da Bíblia, a Tebe. Pessoas que entendiam o hebraico traduziram o Antigo Testamento dessa Bíblia, O hebraico é uma das línguas mais difíceis entre os textos originais, E partes dessa Bíblia, a Tebe, foram traduzidas de uma outra Bíblia em francês, ou seja, partes dela não foram traduzidas de acordo com o texto original. Ela tem notas de rodapé interessantes, mas é uma Bíblia de tradução ecumênica, não é uma Bíblia estritamente católica e pode ser usada por pessoas de outras religiões. Outra Bíblia que a gente queria trazer aqui para vocês é a Bíblia do Peregrino. Ela foi traduzida pelo padre Luiz Alonso, espanhol, E um detalhe assim diferente nela é que ela não traduz ao pé da letra, o que está lá no texto original. Ele tenta organizar as ideias para trazer para o cotidiano de tal forma que você entenda a mensagem, mas às vezes com outras palavras. Sim, é como se ele adequasse aquele texto à realidade do povo que ele convivia, Trouxesse para a nossa realidade também. Um exemplo é o Pai Nosso. Nessa Bíblia do Peregrino, ele traz o Pai Nosso de uma forma um pouco diferente, Lá em Mateus 6, a gente tem assim: Pai Nosso do céu, seja respeitada a santidade do seu nome. Venha o teu reino, cumpra os seus desígnios na terra como no céu. Que é um pouco diferente do Pai Nosso que a gente está acostumado, No final das contas, ele está falando quase as mesmas coisas, As mesmas coisas, mas com palavras diferentes. A próxima Bíblia que a gente quer trazer é essa, a Bíblia Pastoral. Olha, ela é uma Bíblia que a princípio a gente não recomenda muito. A gente recomenda outras, a gente prefere outras Bíblias. A tradução dela, ela é uma tradução mais simples. Então, por exemplo, ela substitui onde tem tu por você e algumas outras simplificações, Só que o problema dela não está na tradução. O problema, a nosso ver, está nas notas de rodapé. Então, a gente vê que ela traz um pouco aquele viés marxista, muito politizado, e a gente sente que isso, às vezes, tira o foco que deveria ser Deus, para trazer essas ideologias. Então, por exemplo, lá em Êxodo, onde você tem aquela questão lá dos escravos, no Egito, em vez deles focarem na grandeza, que é a libertação espiritual do povo, a libertação em que as pessoas saem das mãos, de um povo inimigo, mas voltam o seu olhar para Deus, passam a reconhecer e adorar aquele único Deus, prometido, eles focam muito naquela questão política, falando que é uma revolução política, em que o operário oprimido deve se levantar contra o opressor, que é o Egito, e foi uma revolução política, mas não, foi uma revolução espiritual, uma conversão do povo, que levou esse povo para Deus, Então esse é um pequeno exemplo de mais ou menos como a pastoral ela costuma levar e agir. E muita gente da teologia da libertação usa essa tradução da Bíblia também. A próxima Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. Essa daqui, eu não sei se você já viu, mas ela tem ótimas notas de rodapé. É uma Bíblia muito utilizada para estudo, por causa das notas de rodapé, das explicações que a tradução da Bíblia tem. Ela tem uma boa tradução, mas o Padre Paulo Ricardo alertou num vídeo dele, e nós gostamos desse alerta, que
A nova tradução da Bíblia de Jerusalém... Nova edição, nova versão, isso, a última que eles lançaram. A última versão, ela tá mais liberal, então não é a interpretação da igreja. Então é preciso muita cautela para ler essa última tradução da Bíblia de Jerusalém. É uma boa tradução, especialmente para quem quer entender melhor as passagens bíblicas. A gente gosta muito de usar para isso, né? Para entender as minúcias do texto, né? O contexto também, muitas vezes ela traz o contexto, né? Que hoje a gente, às vezes, milhares de anos depois, né? Às vezes não conseguiram entender. Então ela vem mostrar muito a realidade também da época e assim fazer com que a gente compreenda o livro que a gente está lendo. Sim, tudo isso através das notas de rodapé que ela tem. A próxima tradução da Bíblia que nós queremos falar com você é a tradução da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela é uma tradução boa, inclusive ela foi feita para servir futuramente para os textos oficiais da igreja, para os lecionários da igreja no Brasil. Ela é uma tradução mais simples, com um texto mais fluido e bastante fiel aos textos originais, especialmente porque ela foi traduzida dos textos em hebraico, aramaico e grego. E para finalizar, a gente queria trazer a Bíblia Ave Maria. É uma Bíblia muito utilizada. Acredito que ela seja mais utilizada, né, no meio católico. E ela é uma Bíblia muito boa, porque ela traz uma tradução muito perto, né, dos manuscritos originais. Ela é baseada na Neo Vulgata, assim como a CNBB, né? De todas essas que a gente passou aqui, só a Ave Maria e a CNBB são baseadas na Neo Vulgata. E a Santa Sé, ela recomenda que as traduções sejam feitas a partir da Neo Vulgata. Por isso, a gente recomenda muito a Ave Maria. Ela tem um preço acessível também. A única questão é que ela não tem muitas notas de rodapé. Mas existe uma versão a versão de estudo da Ave Maria, que ela traz sim muito mais notas de rodapé, né? Muito mais conhecimento, que é o que a gente recomenda. Mas assim, você não precisa ter somente um tipo de Bíblia na sua casa. Às vezes é legal você ter mais de uma versão. Então, por exemplo, aqui a gente tem várias, né? A gente tem a Ave Maria, aqui não é a versão de estudo, mas ao mesmo tempo a gente tem a Bíblia de Jerusalém, em que se a gente for fazer um estudo, a gente consegue ler na Ave Maria e ler as notas de rodapé da Jerusalém. Então assim, às vezes a gente junta, né, a parte mais forte de uma com a parte mais forte da outra. Sim, e existem várias outras traduções da Bíblia. Inclusive a gente tem uma aqui também, que nós ganhamos de presente de casamento, que é a Bíblia Sagrada da editora Vozes, uma versão para matrimônio. Aqui no início dela tem várias orações para o casal, orações para a família, né? Uma versão toda bonita, assim, bem a cara de casamento mesmo, sabe? E ela tem várias notas de rodapé também. É uma Bíblia rica em notas de rodapé, né? Também pode servir para ajudar nos estudos. O texto também é de fácil entendimento. Então, essas são algumas das versões, das traduções da Bíblia, né, que nós temos aqui no Brasil. Existem várias e várias outras. Nós te convidamos a pesquisar um pouco sobre isso também para você aprender ainda mais sobre a nossa igreja. Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.